Fala aí, pessoal. O Jogada Histórica está de volta e eu gostaria de dizer, antes de começar a falar sobre qualquer coisa de jogo, que o Jogada Histórica está de volta graças aos nossos amigos da Paper Games. Queria agradecer para o Eduardo por ter mandado aqui para gente o Médici, que é o jogo que a gente vai falar hoje. E graças a Paper Games, o programa está de volta. Tá? O programa ia dar uma parada, eu estava procurando um formato novo de vídeo para fazer o programa. Estava escrevendo bastante lá na Ludopedia. E, bom, recebemos aqui o Médici e a gente vai falar dele. O Médici é o seguinte, o Médici é um jogo de leilão, tá? Do Reiner Knizia, onde nós somos mercadores e a gente tem que encher nossos navios de produtos, tá? Durante ali a época do mercantilismo, ali pelo Mediterrâneo, tá? E qual é a parada histórica do Médici? A parada histórica do Médici é o seguinte, tá? Muito do comércio do Mediterrâneo parava ali na Itália, tá? E a Itália é conhecida por ser o meio do caminho entre o comércio do Oriente e o resto da Europa. Então, a família Médici foi uma família muito rica, tá? Que começou, o primeiro Médici foi ali por 1360 e a linhagem Médici, linhagem direta, termina em 1737. Então, assim, é muito tempo, são 400 anos, né? Quase, um pouco mais de 400 anos de uma linhagem familiar. E foi uma família muito rica, uma família muito influente na Itália, foi responsável por muito acontecimento histórico. E os membros da família Médici foram pessoas muito importantes. Então, tivemos duques, 4 papas, né, foram da família Médici, governantes de ducados italianos, e além de ter sido, na época do Renascimento, né, do Renascimento cultural, terem sido a família que mais patrocinou os grandes artistas do Renascimento, como Leonardo da Vinci, por exemplo. Tá? Ele é um jogo antigo, ele é da década de 90, e agora foi, né, relançado. Tá? Foi recomendado pelo Spiel des Jahres em 95, né? E, cara, é um jogo excelente, tá? É um jogo de leilão, ele é rapidinho, a arte dele é muito boa e a qualidade do jogo, da caixa do jogo da Paper Games e do próprio jogo mesmo, dos componentes, é muito boa. E esse novo formato de vídeo, né, que a gente está voltando com o programa, eu vou falar, né, eu estou falando um pouco do jogo e a gente vai ter depois uma explicação das regras. E muito do jogo, tá? Detalhes históricos do jogo, eu vou estar escrevendo lá no canal da Ludopedia, com imagens, fotografias não, né? Que não tinha, com ilustrações, e muito mais detalhes sobre a família Médici e a sua relação com o jogo. Os jogos do Knizia não tem muita ligação com o tema, né? Esse até tem alguma coisa, que é um leilão de produtos, e coloca toda aquela história da influência dos Médici no comércio e na parte financeira ali da Itália, né? Desde a Idade Média até 1773, né? Ainda na Idade Moderna, no que a gente chama de Idade Moderna. Então, praticamente toda a modernidade, né? Toda a era moderna que vai ali, né? Quem lembra de história, que vai ali de 1453 até 1789, praticamente os Médicis mandam na Europa, né? Era uma família muito influente, muito rica. Então, a gente vai ver com mais detalhes sobre a família Médici e o que tem por trás da história do jogo, lá no canal da Ludopedia, por escrito, tá? Voltando àquela tradicional postagem que eu fazia no blog antigamente. E assim, a gente tem umas coisas legais do jogo, né? O nome do jogo é Médici, mas o Médici que a gente sempre conhece, que a gente sempre ouve falar, é o Lorenzo de Médici, né? Foi um dos Médicis mais famosos, né? Mas não é ele aqui, né, na capa, né? Eu jogando o jogo me dá a entender de que o jogo se passa ali pelo século XIV, XV, mais ou menos, né? Que é a parte ali do comércio do Mediterrâneo, e foi o comércio do Mediterrâneo que enriqueceu a Itália e foi responsável pelo renascimento cultural e científico ter acontecido na Itália, porque os estudiosos, os pintores, os artistas, eles precisavam de dinheiro. E é onde começa o mecenato, né? O mecenato
as pessoas ricas e influentes, né, pessoas com dinheiro, que patrocinavam esses artistas e cientistas para estudar, para pintar, para fazer suas obras. E os mecenas, eles foram os grandes responsáveis por fazer funcionar, né, o Renascimento como a gente conhece hoje, tá? E tem umas paradas muito legais que a gente vai ver depois na explicação, né? A gente tem o brasão da família Médici e 5 bolinhas vermelhas, né? Essas 5 bolinhas ali, você tem elas no tabuleiro para marcar os produtos que já foram vendidos e tal. É um jogo muito legal e é um dos jogos de leilão do Kinesia que eu mais gostei de ter jogado, sabe? Então é isso. Vou tentar fazer o programa mais semanal. Postagens na Ludopedia vai ter sempre, tá? Fazer com mais frequência. E se liga também no Instagram do Jogada Histórica, que eu vou estar postando sempre foto e stories, e talvez até o IGTV também, eu talvez poste alguma coisa lá. E é isso, dá uma assistida agora no vídeo de regras e dá uma olhada lá hoje também, quando esse vídeo for pro ar. Dá uma olhada também lá na Ludopedia, no canal, por escrito, que vai ter mais material sobre Médici e sobre o jogo lá. Valeu! Bem, vamos para as regras de Médici, tá? O Médici é o seguinte, o Médici é um jogo de leilão, tá? Onde a gente está disputando aqui por 5 tipos de especiarias, tá? Vinham 5 tipos de especiarias que vinham do Oriente e passavam ali pelo Mediterrâneo. E no meio ali do Mediterrâneo você tem o quê? Você tem a Península Itálica, que acabava recebendo, né, a maioria desses produtos, tá? Então, de especiarias aqui a gente tem tinta, né, tintura, né, pigmento, pele, tecido, tempero, né, e grãos. Tá? E a gente tem um outro tipo de produto que vai vir misturado aqui nas cartas, que é o ouro. Tá? Em algum lugar aqui das cartas tem o ouro. E as cartas são o seguinte, né? As cartas a gente tem carta de todos os tipos de especiarias, ó, o ouro aqui, carta de todos os tipos de especiarias com os valores entre 0 e 5. Tá? Esses valores, tá, são o quanto vale aquele tipo de especiaria. Bom, e como funciona o jogo, né? Como funciona cada rodada de Médici? O jogador inicial vai abrir de 1 a 3 cartas, ele escolhe, ele vai abrindo até ele parar, né, de abrir, ele pode abrir de 1 a 3, e quando ele terminar de abrir as 3 cartas, ele formou um lote que vai ser leiloado. Então, como que funciona o leilão? O jogador à esquerda de quem abriu as cartas pode dar um lance pelo lote inteiro, que pode ser de 1 a 3 cartas. E esse lance é único, ou seja, ele vai dar aquele lance e não pode aumentar. O jogador à esquerda dando lance, o próximo jogador vai dar outro lance, e por último, quem abrir os lotes de carta vai dar um lance final. O jogador que venceu o leilão, ele leva o lote inteiro e ele tem que colocar esse lote inteiro acomodado no seu navio. Cada espaço dentro do navio comporta apenas uma carta. Então tem que tomar cuidado com o lance que você vai, com o lote que você vai pegar, porque ele vai ocupar espaços no seu navio, tá? O que é o dinheiro do jogo? O dinheiro do jogo é ponto de vitória, tá? Que é representado pelos florins, que era a moeda ali na época, ali na Península Itálica, né? Então, o cara que vence o lote, ele leva as cartas para o seu navio. Passa para outro jogador, o outro jogador pode abrir de 1 a 3 cartas. Nessa situação, a gente tem uma regra muito importante do leilão, que é o seguinte: você não pode dar lances em leilão, né, se o lote que está sendo leiloado não couber no seu navio. Então, nesse caso, o jogador rosa, ele não poderia dar lances para esse lote aqui. Por quê? Porque se ele ganhar, ele não vai conseguir levar no seu navio, tá? Porque são 3 produtos e ele só tem espaço para mais 2. Então, assim, o leilão vai acontecendo até o final do dia. O que determina o final do dia? Quando todos os jogadores, menos um, tiverem completado seus navios.
Uma vez que um jogador complete seu navio, ele está fora do leilão, ele não pode dar mais lance nem abrir cartas a serem leiloadas. Então, quando todos os jogadores menos um tiverem completado seu navio, aquele jogador que não completou ainda, ele vai abrir uma quantidade de cartas aleatórias daqui dessa pilha para completar o teu navio, tá? Com todo mundo com o navio completo, a gente passa para a pontuação. Como funciona a pontuação do jogo? A gente vai somar o maior valor de cada navio, tá? Que o valor do navio é representado pelo número em cima dos produtos. Então, o navio de maior valor vai ganhar uma quantidade de pontos, tá? De acordo com o número de jogadores, né? Tem uma tabelinha que eu vou botar aí, tá? E a gente vai ver quais os navios mais valiosos, do mais valioso para o menos valioso. E, de acordo com essa tabelinha, aquele jogador vai ganhar uma determinada quantidade de pontos. Aqui, por exemplo, eu fiz um setup para 3 jogadores. Para 3 jogadores, o primeiro lugar ganha 30 pontos, o segundo ganha 15 e o terceiro não ganha nada. Então, depois de um dia de leilão, tá, o jogador que fizer mais pontos aqui no nosso setup vai ganhar 30, que fizer o navio mais valioso vai ganhar 30 pontos e o segundo vai ganhar 15 pontos. O terceiro não vai ganhar nada. Fazendo a avaliação de quem está com o navio mais valioso, a gente vai contar os produtos de cada navio. Nessa hora, o valor da carta não conta, e sim o tipo da carta. Então, nesse caso aqui, por exemplo, o jogador rosa ele tem uma pele, então ele vai marcar, ele vai subir aqui um no espacinho da pele. Ele tem 4 grãos, então, quer dizer, ele tem 1 grão, né? Então ele vai subir 1, e ele tem uma tinta, ele vai subir 1. Todos os jogadores vão fazer isso, e isso vai determinar a quantidade, né, a variedade de produtos que aquele cara levou no navio. Tá? E aí a gente vai seguir com a pontuação. Depois de marcar todos, vou colocar aqui um valor suposto aqui. Depois de todos os jogadores terem marcado a quantidade de cada produto que ele levou, a gente vai ver quem está mais acima em cada tipo de produto. E para isso a gente vai tirando os disquinhos vermelhos para marcar qual área já foi pontuada. Então, por exemplo, aqui na tinta, o rosa é o que carregou mais tinta, né? Então, ele vai ganhar 10 pontos e o segundo colocado ganha 5. Isso é independente do número de jogadores. A não ser que você jogue para 2, que aí quem tiver com mais vai levar 10 e o segundo colocado não leva nada. E é aquele esquema de sempre quando tem empate, né? Quando tem empate, o prêmio é somado e dividido entre os dois. Então, feito isso, a gente vai ver quem está mais acima em cada track de produtos. Quem tiver mais acima vai ganhar 10 pontos, o segundo colocado vai ganhar 5. Feito isso, a gente acaba o dia é marcado por esse tokenzinho azul, e a rodada recomeça. Essas pontuações, esses tracks de produto, eles não resetam no final do dia, tá? Eles não resetam no final do dia, porque eles vão sendo acumulados no decorrer do jogo. E assim uma nova rodada continua, a gente reembaralha as cartas, retira a quantidade de cartas, eu esqueci de falar isso, no início de cada dia, dependendo do número de jogadores, a gente tira uma certa quantidade de cartas, tá? Jogando aqui o setup para 3 jogadores, o jogo tem 36 cartas, a gente retira 18 cartas para 3 jogadores, por exemplo, vou botar essa tabelinha aí também, e o novo dia recomeça com um novo starting player. O starting player da nova rodada é o jogador que estiver mais atrás na trilha de ponto de vitória. Lembrando que ponto de vitória é dinheiro. Então, todo lance de leilão que você dá, você reduz aqui do dinheiro. Todo mundo começa com 40 pontos, tá? Uma partida de 2 a 4 jogadores e numa partida de 5 a 6 jogadores, todo mundo começa com 30 pontos. Então, isso aqui é o dinheiro e também seu ponto de vitória. E feito isso, a rodada termina, né? E o jogo termina no final da 3ª rodada. Quando aqui não tiver mais nenhum disco, a gente vai jogar de novo, uma rodada completa, normal, vai fazer a pontuação, e quem tiver mais dinheiro vence. Esses bônus aqui, você pode ver que tem mais 20, mais 10, mais 15, é a pontuação para quem está mais próximo do final do track, tá? Essa pontuação aqui é um bônus fixo que você vai ganhar em toda rodada de pontuação. Então, por exemplo, aqui nas tintas, né, quem tiver mais acima vai ganhar 10 pontos
E se tiver aqui nessa área das três últimas faixas, vai ganhar, além dos 10 pontos, por estar mais acima, vai ganhar esse bônus aqui. Então, por exemplo, nesse caso, o rosa ganharia 10 pontos, mais 10, 20 pontos, e o segundo colocado, o amarelo, ganharia 5 pontos, mais 5 pontos. Né? Se fosse aqui, ganharia 20 e etc. E o jogo continua assim. O primeiro jogador da rodada seguinte, do dia seguinte, é o jogador que está mais atrás na trilha de pontos de vitória. E o jogo segue assim por 3 rodadas. É um jogo de leilão simples do Knizia, tá? É um leilão muito bom, como todo leilão que ele faz. E é isso, o jogo é muito simples. No final do jogo, quem tiver mais pontos de vitória vence.